Seja bem-vindo ao canal Gotinha Diária para mais um devocional com o livro Café com Deus Pai, e o tema de hoje é Seja portador de boas notícias. Em 2 de Reis, capítulo 7, versículo 3, está dito: Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: Por que ficar aqui esperando a morte? Bom, a lepra nos tempos bíblicos era terrível. Hoje em dia ela é chamada de hanseníase e é uma doença mais controlada pela medicina atual. Mas além de ser uma doença que levava à morte, matava aos poucos, porque as pessoas eram excluídas, isoladas, sendo forçadas a sair do convívio social. Assim, era uma doença que causava outras doenças, porque a pessoa doente era excluída da sociedade. Havia 4 leprosos do lado de fora dos muros da cidade de Samaria, segundo o texto lido. Imagine você ser excluído da cidade, não poder estar com sua família, com os amigos, por ser portador de uma doença que está levando à morte. Você pode não estar sofrendo da mesma doença daqueles 4 homens, mas vivendo em uma situação tão desoladora quanto eles. Muitas vezes o nosso corpo físico está em perfeito estado, mas a nossa alma está em lágrimas, padecendo as dores que são trazidas pelas circunstâncias da vida. Isso acontece quando nossa saúde emocional está tão abalada que tudo o que queremos é permanecer isolados. Acredite, eu já estive assim, em situações nas quais tudo o que eu queria era estar no meu quarto, isolado de tudo e de todos. O que o fez ter esperança de uma nova vida? Eu respondo: Jesus, sua graça sobre mim foi o que mudou a minha realidade. Por isso, tenha fé de que hoje é um tempo de boas notícias. Saia da condição de vítima e caminhe em direção aos cuidados e propósitos de Deus na sua vida. Seu milagre também vai chegar. A frase do dia é: sua maior dor será o seu maior testemunho. #graça. Bom, muitas vezes nos encontramos cercados por situações difíceis e desafiadoras. O mundo pode parecer um lugar desolado e carente de esperança. E compartilhar boas notícias pode ser um grande desafio e, ao mesmo tempo, uma forma de cooperar para com a vida no mundo que vivemos. Esses leprosos podem nos ajudar, dando-nos dicas sobre como se portar em um ambiente cheio de preconceito, exclusão, morte, fome e sem esperança. E a primeira coisa que esses leprosos nos ensinam é que eles olharam para além do óbvio, ou seja, a morte. Eles acreditaram que havia uma saída. E mais, eles venceram também o medo e a inércia. Havia um medo sobre todos por causa do exército inimigo e uma inércia por se conformar com a morte certa. E aqui tem uma mensagem muito especial para mim e para você. Não podemos permitir que o medo ou a inércia nos impeçam de compartilhar as boas notícias ou de produzir as boas notícias. Os leprosos, quando combateram o medo, quando combateram a inércia, encontraram abundância. Bom, como eu comecei dizendo, o mundo está cheio de desafios. Tristezas, preconceitos, dissabores, ódio, fome, enfim, é uma situação desoladora. E só não enxerga quem não quer enxergar. E diante disso, o que podemos fazer é assumir o papel desses leprosos. Qual o papel? O papel de olhar para além das tristezas, dissabores, das circunstâncias e não permitir que a fome, vingança, preconceito tenham a palavra final em nossa vida. O papel de sermos corajosos o suficiente para vencer o medo e a inércia e assim produzir boas notícias. Uma produção que não é apenas com palavras, mas com ações. É tão bom quando temos referenciais de produtores de boas notícias, de gente que tira a gente de fome, gente que aplaca o ódio estabelecendo o amor e a paz. Tudo isso é produzido por pessoas sem medo, pessoas que vencem a inércia. Por último, existe também a comunicação da boa notícia. Tem uma notícia que é boa, que veio do céu para nós, que os anjos comunicaram aos pastores há mais de 2000 anos atrás. E que nós temos a oportunidade de comunicar essa mesma notícia hoje. Jesus, o Salvador, nasceu, viveu em santidade, venceu a morte e o pecado, ressuscitou e hoje vive para todo sempre. Ele é o pão que alimenta a alma. Ele é a água que mata a sede dos homens. As pessoas não precisam mais se alimentar ou comer um ao outro, coisa que acontecia em Samaria. Ele sacia a fome e traz solução para as coisas que não têm solução. Tenha um dia abençoado, meu irmão e minha irmã.